Olá, Sexto B, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Vanessa e essa nossa videoaula será sobre a nossa unidade 2 da apostila 1 sobre rochas. Então vamos lá. Como se formam as rochas? As rochas, primeiramente, são agrupamentos de minerais que se constituem na crosta terrestre e na superfície do nosso planeta. Os minerais que formam as rochas derivam do magma proveniente do manto terrestre. O magma pode vir à superfície por meio de erupções vulcânicas, como nós já vimos, que ocorrem em fendas, em espaços existentes no ponto de encontro entre as placas tectônicas. Ao chegar à superfície do planeta, o magma se resfria, se torna sólido e forma algumas rochas. Com o passar do tempo, uma rocha pode sofrer modificações e originar outros tipos de rochas, conforme nós veremos a seguir. Classificação das rochas. As rochas elas são classificadas de três maneiras. Ou ela é uma rocha magmática, também chamada de rocha ígnea, rocha sedimentar ou rocha metamórfica. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, são formadas pelo resfriamento do magma, quando o magma que veio à superfície se resfria. Dependendo de como e onde o magma se resfria, as rochas magmáticas podem ser classificadas como intrusivas ou extrusivas. Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas resultam do resfriamento lento do magma no interior da crosta terrestre. Exemplo: o granito. O granito é uma rocha magmática formada por três minerais: o feldspato, o quartzo e a mica. O granito ele é utilizado no calçamento de vias públicas ou no revestimento de pias, por exemplo. Os granitos mais comuns na natureza são os acinzentados e os avermelhados, porém também existem nas cores branca, preta, azul, verde, amarela e marrom. O feldspato é um mineral que predomina e dá cor ao granito. Ele pode apresentar as cores cinza, branca, amarelada ou rósea. Nessa imagem a gente vê à nossa esquerda o granito e à nossa direita o feldspato. As magmáticas extrusivas, ou também chamadas de vulcânicas, são formadas na superfície da Terra quando a lava expelida por vulcões se torna sólida. Exemplos: obsidiana, basalto e pedra-pómez. A obsidiana é uma rocha escura conhecida como vidro vulcânico. Povos primitivos usavam essa rocha para construir pontas de lança e outros instrumentos afiados. A obsidiana também é usada para fazer joias. O basalto é uma rocha magmática extrusiva mais comum na superfície da Terra. Por ser muito dura, é usada em pavimentos, nos pisos e em pias. Pedra-pómez é uma rocha porosa, cheia de poros, de buraquinhos, de furos, resultante do resfriamento da espuma da lava vulcânica. Esse tipo de rocha é utilizado para polir objetos, eliminar calos e células mortas da nossa pele, entre outras funções. Vejam nessa tela as respectivas rochas: obsidiana, basalto e pedra-pómez. Nessa tela mostra então a formação do granito e do basalto. Então vejam a diferença na posição da formação dessas rochas. No caso do granito, por ser uma rocha intrusiva, e no caso do basalto, por ser uma rocha magmática extrusiva. Terra roxa é vermelha. Esse tipo de solo ele é resultante de um processo de decomposição lento de rochas do tipo basalto e leva milhares de anos para se formar. Sua aparência avermelhada deve-se à presença do ferro, mineral componente do basalto. Essa terra é muito fértil, ou seja, ela é muito boa para o desenvolvimento das plantas,
A expressão terra roxa surgiu com os imigrantes italianos que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café. Em italiano, a palavra roça significa vermelha. Rochas sedimentares. Com o passar do tempo, as rochas sofrem erosão pela ação de água, mudança de temperatura, ou seja, elas desgastam-se e podem se transformar em pequenos grãos, chamados de sedimentos. Os sedimentos eles são transportados para outros locais pelo vento, pela água da chuva, do rio, se depositam em camadas. As camadas superiores fazem pressão sobre as inferiores, e com o tempo, essas camadas se juntam, se agregam e formam as chamadas rochas sedimentares. Nessa tela, a gente tem uma figura, uma imagem, em que mostra um esquema representativo das etapas de formação das rochas sedimentares. Então, a gente tem a erosão e a formação dos sedimentos, depois a gente tem o transporte desses sedimentos e a compactação e a formação das rochas sedimentares. Exemplos de rochas sedimentares: arenito, argilito e calcário. O arenito ele se forma quando rochas como o granito se desmancham, se desintegram aos poucos pela ação dos ventos e das chuvas. Os grãos, principalmente de quartzo, dessas rochas formam a areia. A areia não é uma rocha, mas é formada por fragmentos, pedaços de rochas e pode ser carregada pela água e pelo vento, depositar-se e ser submetida a um aumento de pressão e de temperatura. Dessa forma, ocorre a sua compactação e o seu endurecimento. O argilito é formado principalmente pela compactação dos grãos de argila. A argila ela é muito utilizada na confecção de telhas, tijolos, entre outras aplicações. O calcário ele é formado pelo acúmulo de sais de cálcio na água ou pelo depósito de conchas e esqueletos de animais aquáticos que sejam ricos em carbonato de cálcio. As rochas sedimentares proporcionam relevantes informações sobre as variações ambientais de ordem geológica. Em algumas delas, em algumas rochas sedimentares, são encontrados fósseis. O terceiro grupo de rochas que a gente vai ver na aula de hoje chama-se rocha metamórfica. As rochas metamórficas, elas se formam, elas se originam da transformação de outras rochas, provocada por pressões intensas e por elevadas temperaturas. Ocorre a alteração na composição das partículas, que constituem os minerais formadores dessas rochas, que sofrem metamorfismo. Então, exemplo de rocha metamórfica, que sofre metamorfose, que sofre uma transformação de uma outra rocha: gneiss, ardósia e mármore. O gneiss origina-se de rocha magmática transformada. Quando o gneiss tem origem do granito, constitui-se de mica, quartzo e feldspato, os mesmos minerais que compõem o granito. Esses cristais aparecem em forma de camadas, conforme a gente vê na imagem ao lado. A ardósia, ela forma-se com a solidificação de uma rocha sedimentar argilosa em virtude do grande aumento de temperatura e pressão. A ardósia, na imagem acima, ela é muito usada em pisos, calçadas e pavimentos. O mármore, também na imagem ao lado, origina-se da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Pode apresentar várias colorações, o mármore: rósea, branca, esverdeada, preta. O mármore é utilizado em decorações e na confecção de esculturas e objetos ornamentais. Ele pode ser empregado na montagem de pias, mesas, bancadas, entre outras peças. Bom, pessoal, por enquanto, essa é a primeira parte da explicação desse capítulo para vocês. Até a próxima!